Gente, sejam bem-vindos para a nossa live. Vou botar o assunto aqui para quem estiver entrando vai ver. Por que sentimos vontade de comer doce? Quem é os loucos pelo doce aí? Me falem aí. Depois que eu vi sua receita lata, eu senti vontade de comer doce. Pois é. Oh, meu Deus, eu virei a câmera sem querer para minha gatinha. É, E aí, pois melhorou, é, eu Rai? botei. Melhorou. Agora foi. Vou até tirar meu fone. Pois Aí, é, ó. eu vi aquele docinho lá derretendo assim por cima, a cobertura. Falei, meu Deus, senti água na boca. Lá e Jo falou que é as loucas pelo doce. Chocolate vicia a Lana. Falou que é louca pelo doce. É isso aí, gente. O Agora eu povo botei a chocolate, né? receitinha. A receitinha que eu coloquei aí, gente, super de boa. Eu não gosto nem de rotular como light, como fitness, nada disso. Não tem isso. Mas é bem tranquilinha, assim. A quantidade de doce é bem pequena. Até porque eu utilizei mel, né? Eu utilizei pouco açúcar para o doce de banana. A própria banana tem um doce. Vocês vão ver, eu não vou contar o que é, não, porque senão ninguém vai ver lá no feed, tá? E aí, vamos lá. Eu não sou cega enquanto não comer um docinho depois do almoço. A gente vai falar sobre isso. Desse doce. Vamos falar de tudo isso, né, Rai? Então, vamos Bom, lá. gente, sejam bem-vindos, né? Todo mundo aí que tá entrando, os seguidores da Raíssa, seguidores de Vani, os nossos em comum, aqueles que não são, podem passar a ser. Vamos falar sobre um assunto muito gostosinho de falar, né? Assim, falar de comida é muito bom, porque comida é muito prazerosa, comida é uma fonte de prazer, eu não me canso de falar sobre isso. Entretanto, a função principal da comida é alimentar o corpo. Por isso que nós estamos aqui, para amplificar os nossos horizontes, para dizer que existem outras alternativas além da alimentação, além do doce, para buscar essa fonte de prazer. E aí, como algumas pessoas falaram, né, que tem muita gente que gosta do chocolate, né, Rai? Eu também gosto de chocolate, não vou mentir para vocês. Agora, eu sou uma pessoa assim, um pouco mais cuidadosa. Eu gosto do chocolate meio amargo. Não sei porque eu gosto das coisinhas não muito doce. Eu gosto de chocolate amargo, eu gosto do café sem açúcar. Quando o doce tem algo doce, que tiver muito doce mesmo, já me traz um pouco de enjoo. Aí eu já não como muito, não. Mas eu sei que tem muitas pessoas que gostam do açúcar mesmo no doce, de sentir aquele gostinho bem adocicado, não é, Rai? É. Uhum. E agora, por que que isso acontece, né, gente? Assim, o nosso tema já foi uma pergunta e nós vamos respondê-la para vocês, obviamente, né? Por que que nós sentimos vontade de comer doce? Mas acreditem, a ciência tem uma explicação para isso. Você conta ou eu conto, Rai? Conta, conta. É porque eu tô aqui meio. Minha gatinha tá perturbando, mas você tá falando enquanto eu tô controlando. Tá bom. Eu vou contar, e aí, se você achar necessário, você complementa, tá? Tá, tá. Bom, gente, o que que diz a ciência, né? Segundo alguns estudos, diz o seguinte, que por que que a gente come doce, né? Existe também algumas horas específicas que essa vontade costuma vir com mais intensidade, né? Que uma delas é após o almoço, ou então ao entardecer ou depois do jantar. Essa é uma das horas que ela costuma vir. E em mulheres, pelo menos uma parte da população feminina, costuma também vir essa vontade de comer doce na TPM, que é a tensão pré-menstrual. Aí tem até a Lana ainda colocou aí, ó, ainda mais quando está na TPM. Chocolate é maravilhoso para cólica, alivia que é uma beleza. Mas vamos entender isso, né? Por que que o doce tem essa ação? Por que que o chocolate, por que que, claro que Raia vai até explicar melhor que o chocolate tem um diferencial, né? Mas não é qualquer chocolate. Ela pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, quando a nossa produção de serotonina está mais baixa, tendemos a buscar
algo que possa preencher aquilo. Exemplo, eu tô aqui com uma sensação de... Eu comi, me alimentei, almocei, a comida foi boa, foi saudável, mas parece que eu ainda continuo com fome, parece que eu não preenchi todo o espaço aqui dentro. Parece que aquela comida não foi suficiente para que eu me sentisse saciada, para que eu me sentisse com um humor melhor, com prazer, para que eu me sentisse assim, um pouco mais satisfeita. Então vem aqui, poxa, eu podia comer um doce, eu sinto que tem mais espaço aqui que dá para poder colocar alguma coisa. E quando eu como doce, parece que eu fico feliz. Porque o açúcar e os carboidratos, eles chegam ao nosso cérebro, eles trazem a sensação, a produção de serotonina de uma forma mais rápida do que outros alimentos que demoram um pouco mais para serem processados. Tô certa ou tô errada, Rai? Tá certo. Agora tem uma curiosidade bem interessante. Completamente. Vou complementar. Eu não sei, eu já comentei em alguma live que a produção de serotonina, ela ocorre 70% da... Acho que é mais, não é 70% não. É 90%, acho que 80% mais ou menos, em média, no intestino. A produção de serotonina ocorre aí. E quando a gente almoça, por exemplo, que é uma alimentação mais pesada, mais densa, a digestão ela está sendo mais potencializada naquele momento, a produção de serotonina é baixa naquele momento. Por quê? Porque o organismo está focado totalmente no momento de digestão. Consequentemente, se a serotonina está baixa, nosso corpo ele tem a tendência de buscar algo externo para repor. E o que acontece? O doce, as frutas cítricas também, e outros alimentos que têm fonte de triptofano, que ainda vou falar um pouquinho mais, pode aumentar essa produção de serotonina. O doce em si, que é o carboidrato, a glicose, ele estimula a produção de triptofano, que consequentemente o triptofano, né, estimula a produção de serotonina. Então é cascata aí. Então quando a gente está pensando, pensa agora, quando eu tô ali com fome no almoço, quando eu almocei, tô saciada, que aí, falou uma coisa certa. Tipo, a gente fica naquela sensação, tipo, eu tô saciada, mas eu preciso de algo. É nesse sentido. O algo é porque a serotonina diminuiu, entendeu? A dopamina diminuiu. Então, esses hormônios vão diminuindo. E aí a gente fica, ah, meu Deus, eu preciso. E aí o doce, ele vem como essa função. Certo? É isso. Por isso que não a vontade... Certíssimo. Depois do almoço, o doce é mais, tipo, a gente fica com mais vontade mesmo, tá? É mais comum. Eu também já ouvi dizer, Rai, você deve concordar comigo, que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? Super, pra É mim aquele primeiro, né? que... Se não for o primeiro, né? Porque na verdade ele é o segundo, porque é o que eu vou falar agora para vocês. É que antes do ato de comer, existe um comando. E esse comando vem a partir dos nossos pensamentos. Há muita gente que pensa que o ato de comer, principalmente comer doce, quando a gente come alguma coisa que a gente está com vontade de comer, come por vontade mesmo, acha que isso é algo automático. E não é. Não existe o comer automático. Ah, eu comi e foi no automático. Quando eu vi, quando eu me dei por mim, já tinha comido. Isso é uma sensação que muitas pessoas têm, mas na verdade isso não é real. O que é algo automático e sempre que for alguma coisa involuntária? Vou dar um exemplo. Os batimentos cardíacos do nosso coração. É algo que é realmente involuntário, automático. A gente não tem como interromper os batimentos cardíacos e nem interromper a nossa digestão. Então, muitos órgãos dentro do nosso corpo, eles funcionam de modo automático. Né? Eles não dependem de uma ação nossa para que eles possam fazer ali a sua parte de funcionamento no nosso organismo. Mas o ato de comer é diferente. Por quê, gente? Antes de comer, existem algumas emoções que influenciam essa atitude de comer, esse comportamento. E antes das emoções vir, existe também os pensamentos. Então, os pensamentos e as emoções vão influenciar os nossos comportamentos, né? A nossa atitude de fazer algo. Aí você fala, como assim, Vani? Quer dizer, então, que é o meu pensamento que está controlando? Não, não exatamente. O pensamento e a emoção estão te influenciando, mas a decisão de comer é sua. Não tem ninguém lhe forçando, ó, vai lá e come. Você tem que comer esse doce. Não, não é bem assim. Você decide comer o doce. Sentimos a vontade, mas só a vontade por si só não faz a gente comer.
eu sinto a vontade e eu posso decidir se eu vou ou não comer, tá? Então, só para vocês entenderem que o ato de comer está no seu controle. Você decide se você vai comer ou não. Mas o que que acontece, então, que as pessoas se sentem descontroladas na hora que vai comer, ou quando tem aí alguns episódios compulsivos por doce, tem gente que não consegue comer só um pedacinho. Aí, quando come um pedacinho, come logo mais outro pedaço, mais outro, até come tudo. Ou então começa com um pedacinho, e aí daqui a pouco come o bolo todo. Isso não acontece, Rai? Acontece demais. Agora, por que que isso acontece? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o que a gente chama na psicologia de pensamentos sabotadores, tá? Que pensamentos são esses? São pensamentos dos mais simples e mais variados possíveis. Eu vou dar aqui alguns exemplos, e aí vocês me dizem se vocês já se identificaram com isso, se alguma vez na vida já aconteceram com vocês, ou se de repente isso acontece lá na China, e aqui no Brasil não tem isso. Vamos lá. Ó, vou dar um exemplo. Sabe aquela frase de que o que os olhos não vê, o coração não sente? Ela tem muito sentido e tem muito a ver com isso. Você terminou de almoçar e aí a sua tia ou alguém na sua casa, ou talvez você mesmo deixou lá à vista um pudim, né, com sabor de chocolate. Eu falo do chocolate porque muita gente gosta de chocolate, né? Então tem lá um pudim com sabor de chocolate. Você já saciou a sua fome, você não está mais com fome, mas aí você nem lembrava que tinha um doce ali, mas você viu aquele pudim e aí você sentiu a vontade de comer. Aí veio um pensamento: eu podia comer, parece que tá bem gostoso. Tá com a cara ótima, eu acho que eu vou experimentar só um pedacinho. Se eu experimentar só um pedacinho, não tem nenhum problema. Afinal de contas, eu posso recomeçar tudo de novo amanhã. Ou então eu posso recomeçar na próxima refeição. Se eu comer só agora, não vai ter problema. Esse é o pensamento. Esse pensamento da ideia do só um pouquinho, só um pedacinho, só agora. Ok, esse foi o pensamento. A emoção que vem, às vezes, é um pouco de ansiedade, pode vir, para você comer logo aquele pedacinho daquele pudim. Pode vir ali uma sensação de tensão, você pode ficar um pouco tenso. Gente, tudo que eu tô falando aqui, às vezes as pessoas não se dão conta, tá? Porque não acontece tão consciente assim. Às vezes acontece de forma inconsciente mesmo. A gente, quando vê, já fez. E isso parte também do princípio de a gente não prestar atenção naquilo que a gente está pensando, não prestar atenção no que a gente sente, não prestar atenção no que a gente está fazendo, né? A gente ir muito na ideia do fazer, né? E a ideia do fazer parece que ela está muito mais nítida para ter a nossa atenção do que aquilo que vem antes do fazer. E aí você vai lá e come esse pedacinho. Só que quando você come um pedacinho, é como se você virasse a chave do desejo e você despertasse para mais um pensamento de dizer: se eu comer só um pedacinho, eu posso comer mais outro pedaço. E não tem problema, é só hoje. E a ideia do só hoje faz você comer um pedaço maior e vem outro pedaço, até que você não tenha mais nada para comer. Acabou. Pronto. Esses pensamentos, que são pensamentos sabotadores, a gente chama de pensamento disfuncionais, porque leva você a se desviar de um caminho que até então era um caminho saudável na sua vida. E aí aí vem o ciclo da ideia do amanhã eu recomeço. Só que amanhã, na hora de recomeçar, você pode se deparar novamente com outro pedaço de um bolo, ou com um chocolate, ou quando alguém te oferece alguma coisa, ou quando você vai na padaria sem se organizar, sem planejar antes, de repente você bate os olhos naquele brigadeirão enorme que tem lá, de 1,50. Aí você pensa, aí vem um pensamento de novo. Olha o pensamento enganando você. É só hoje. É só mais um pedacinho, não tem problema. Então, quando você não sabe identificar esses pensamentos, quando você não sabe como lidar com essas emoções, quando você não sabe como dar respostas mais adaptativas a esse tipo de pensamento, você cede. Cede à vontade, você vai para o ato do comer, né? A prática, né? O fazer, que é o comportamento, que é a atitude, como muitos chamam. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Assim, eu tô falando aqui, mas se tiver pergunta, tu me fala, viu, Rai? Teve um comentário, mas não foi pergunta não, que foi dos pensamentos, que foi a Ariane Pinheiro. Ela botou assim: meu dia foi ruim, vou comer com chocolate, porque eu mereço. Meu dia foi ótimo, vou comer um chocolate para comemorar. É desse jeito. Que é os pensamentos Não, foi sabotadores. ótimo.
excelente o comentário de Ariane, porque o que acontece? Não é só a sensação ruim, os sentimentos que a gente acha que é desconfortável que leva a esse comer, mas também os sentimentos que são confortáveis, que são bons. E além do pensamento de achar que merece, porque o dia foi tenso, o dia foi muito difícil, o pensamento também de não querer que aquele sentimento bom passe, também leva a comer. É como se você quisesse deixar aquele estado, né, aquele sentimento tão bom. Como é que eu posso dizer? A palavra fugiu agora. É como se você quisesse paralisar aquele pensamento. Sabe aquele sentimento? Sabe aquele momento que você queria que fosse eterno, de tão bom que ele é? Algumas pessoas associam essa ideia da eternidade, do que é bom, à comida. Porque a comida traz a sensação de muito bom, de uma coisa muito boa. Então, a comida, gente, ela não é uma vilã, tá? Primeira coisa, o ato de comer não é um ato que seja uma coisa ruim, não é. Mesmo se for doce, não é um ato ruim. O que pode ser ruim, gente? O excesso. Não é que tem problema você comer doce. Não é que tem problema você comer algo que contém açúcar. A grande questão é que o excesso disso vai fazer mal à sua saúde, mas não só à saúde, como vai também aí fazer mal, vai aí aumentar o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E Rai pode até explicar melhor por que na região abdominal tem esse acúmulo maior. E, consequentemente, isso vai infligir em quê? O que tem de mais a gente aumentar a gordura na região abdominal? O que tem de mais ter para aumentar o peso? O que tem de mais a gente ter para prejudicar a nossa saúde? Isso vai impactar também na sua autoestima, vai impactar na sua qualidade de sono, vai impactar na sua qualidade nos seus relacionamentos, mas principalmente na forma que você se relaciona com você mesmo. Na forma como você lida com o seu corpo, na forma como você lida com a comida, na forma como você lida com as outras situações ao redor da sua vida. Porque se você se permite, a gente vai falar aqui também de permissão, mas se você se permite aceder às vontades que vão vindo de uma coisa que você não necessariamente tem necessidade, né? Você não precisa necessariamente comer o doce para se sentir bem, isso também vai abrir aí brechas, né? Vai abrir permissão para que você tenha outras dores. Né, são outros sofrimentos que você poderia, de certa forma, escolher naquele momento não sentir. Porque uma coisa é certa, a tensão que você sente por escolher comer aquele alimento, ela também passa quando você escolhe não comer aquele alimento. Quando você escolhe, quando você consegue identificar esses pensamentos que são disfuncionais, que são sabotadores, quando você consegue identificá-los, quando você consegue dar respostas mais adaptativas para eles, vou dar aqui um exemplo de uma resposta adaptativa para um pensamento sabotador como esse. Bom, tive o pensamento de que foi um dia muito, como a Mariane colocou, foi um dia ruim, vou comer o chocolate porque eu mereço. O dia foi ótimo, vou comer o chocolate porque eu vou comemorar. Esses pensamentos que são disfuncionais, que levam você a ter esse tipo de atitude, que vai trazer alguns prejuízos depois, como que você poderia responder? Vou dar aqui uma sugestão, tá? Bom, qual seria, então, uma resposta adaptativa para esse pensamento? Eu estou com vontade de comer esse doce, esse chocolate, é verdade, ok. No entanto, eu não vou comer, por quê? Manter a minha forma, manter a minha saúde é mais importante do que essa vontade. Logo, eu posso deixar para depois, ou eu posso ainda escolher comer uma fruta ao invés de comer o chocolate. Essa é a resposta adaptativa. Tá, por que é adaptativa? Ela vai servir em que momento? Ela vai servir para você responder esses pensamentos e você tomar a rédea da situação. Você assumir o controle da situação e não deixar que os seus pensamentos assumam esse controle por você. Na medida que você age de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você sente, você está perdendo o controle da situação ao seu redor. E aí, quando eu falo do controle, o controle, nesse momento, ele é muito positivo e você precisa assumi-lo. Você precisa tomar posse. Mas se você deixar que os seus pensamentos, as suas emoções façam isso por você, você vai entrar em uma linha, tipo aquela música de Zeca Pagodinho. Quem lembra dela? Deixa a Você vida lembra, me Raia? levar. Vida leva eu. Mas se você, agora me respondam vocês. Se vocês começarem a deixar com que os seus pensamentos, que boa parte deles às vezes são sabotadores, com que as suas emoções
tome aí a rédea da sua vida, onde que vocês acreditam que vocês vão estar? Onde que vocês acreditam que vocês vão parar? Se é que vai parar, né, em algum momento. Então, vamos imaginar aqui que os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles são importantes, mas nem sempre eles condizem com aquilo que a gente realmente quer que aconteça em nossa vida. Então, eu posso ter um pensamento de que se eu comer doce realmente não tem problema, se eu comer uma pizza imensa realmente não tem problema, mas não tem problema se eu tiver uma maturidade para fazer isso de uma forma medida, na medida certa para o meu corpo, se eu fizer isso de uma forma equilibrada. Mas se eu não sei qual é o equilíbrio disso tudo, aonde que eu vou parar? É. Parou? Pausou? Não, eu dei a pausa aqui para vocês refletirem. Foi uma pausa para reflexão. É porque foi profundo. Foi isso. A gente tem um caderninho aí, uma caneta, porque tem que anotar essas reflexões, porque assim, o interessante aqui é que vocês escutem, vocês absorvam, reflitam e botem em prática. Porque se vocês não olharem, ouvirem e não colocarem em prática, nada acontece. É como se fosse que a gente não falou nada aqui, né? Então, basicamente, a gente iniciou falando a questão do comportamento, né? E quando se fala de escolhas, eu também no meu pensamento, é a questão da restrição alimentar. Porque a restrição alimentar é uma escolha. Se você escolhe restringir ou não aquele alimento. Ou então, muitas vezes, a gente não está nem falando questões específicas, né? Porque tem alguns casos que é de fato necessário fazer a restrição alimentar. Nós estamos falando de pessoas saudáveis, né? Que não precisam restringir de forma obrigatória. Então, eu sou saudável, eu escolhi restrição, se eu estou restringindo alguma coisa, porque eu de fato escolhi restringir. Por que eu estou falando da restrição? Porque a restrição gera abstinência, gera esse sentimento de falta, né? Tá faltando alguma coisa. E essa falta leva ao excesso. Esse excesso leva do doce, por exemplo, leva ao nosso cérebro a entender que só aquilo que vai me trazer prazer. Sendo que qualquer alimento, ó, é interessante, já me fizeram essa pergunta, olha, qualquer alimento, só o doce, pode trazer a liberação de serotonina? Não. De dopamina? Não. Não. Todos os alimentos podem trazer essa liberação, certo? Mas eles trazem uma liberação de forma, digamos, basal, não no científico assim, de forma basal. É aquela quantidade de serotonina que nosso corpo necessita, certo? Mas como é que eu posso ver isso nos alimentos? A variabilidade alimentar vai trazer essa liberação. Quanto mais você variar a sua alimentação, e eu digo, até no caso do se permitir a comer algo doce uma hora ou outra, ele vai trazer essa liberação de dopamina, serotonina, certo? E aí, o que acontece? Então vamos para a restrição. A restringiu, teve o excesso de doce acumulativo, você vai ficar refém desse doce, e aí você não vai visualizar, vai ficar mais difícil de você interagir com a alimentação mais saudável, certo? Vai rolar uma abstinência, e quando você não interage com uma alimentação mais saudável, pode ocorrer outra questão que é chamada de deficiência de alguns nutrientes. Né? Vamos para a parte mais fisiológica, mais científica da coisa. Porque assim, o comportamento alimentar, você trabalhando ele, você resolve bastante. Resolve. Inclusive, eu tenho pacientes mesmo que eu trabalhei essa questão do comportamento, tipo, de começar a entender que o doce não é proibido, ele pode. Isso já abre muito caminho, né? De você começar a entender que você pode comer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de reduzir um pouco, ou respeitar só a sua vontade, só no momento de vontade, não é comer por comer, só porque viu. Então é assim que o comportamento acontece. Como o Vani falou, sobre a questão dos pensamentos, de você, em vez de você já ir para ação, você pensar antes, né? Às vezes a gente tem a tendência de agir e agir do que pensar. Mas existe uma questão que às vezes interfere, como a deficiência de nutrientes como vitamina B12, como zinco, magnésio. Por quê? São nutrientes que também ajudam para a liberação de serotonina, né? Além do triptofano em alguns alimentos.
E o chocolate em específico, por exemplo, o chocolate ele tem triptofano e tem tirosina, que é outro componente também que ajuda na liberação de serotonina. Então, os alimentos eles podem trazer isso em si, pode trazer componentes que possam liberar serotonina e podem trazer componentes, nutrientes que também podem ajudar para a liberação. Que alimentos que eu estou falando? Banana, tem triptofano, também tem vitaminas que podem trazer isso. Oleaginosas também podem fazer isso. Sementes, de forma geral, pode trazer isso. Alimentação integral, que aí eu digo na alimentação mais saudável, o integral, as frutas cítricas também podem trazer isso. Então, são alimentos que a gente ajuda a gente lidar melhor com essa questão da vontade de comer doce. E olha que a gente não está falando nada de restrição, a gente não está falando em nenhum momento em tirar, tá? A gente começou a falar sobre o porquê, e o porquê está em questão da deficiência também nutricional, né? Pode estar também relacionado. Então, isso aí depende do caso, né? Cada caso é um caso. Isso depende de um exame que a gente tem que analisar, e depois a gente tem que conversar, tem que ver se realmente qual os porquês, né, da pessoa comer. Porque muitas vezes eu tenho uma alimentação saudável, mas eu sou compulsiva por doce. Né? Então, essa pessoa possivelmente não vai ter uma deficiência. Possivelmente, né? Quando a gente vai ver no exame. Mas tem essa compulsão associada. Então, é um comportamento. Então, a gente vai e traça os caminhos dessa forma. Entendeu? Aí, cabe você, digamos, entender. O primeiro passo é: eu como muito doce, eu acho que é algo normal. E eu como doce porque eu penso que é uma recompensa. Porque é um a glicose no meu receptor ali vai gerar um buff, então, tipo, de relaxamento, de alegria. Então, você tem que começar a entender isso. Quando você começar a entender isso, você começa a entender, eu consigo controlar sozinho, lidar com isso sozinho? Eu acho que não. Então, eu vou. É ali que eu consigo buscar ajuda, é aqui que você vem até a live e começa a fazer as relações, entendeu? É assim que a gente começa a entender todo o processo. Então, a primeira coisa, né, Rai, a pessoa, se ela percebeu que ela tá comendo, ou tá tendo esse excesso, né, de comer esse doce, ou existe até um vício de sempre depois do almoço, sempre depois do jantar, é uma coisa que talvez ela não consiga abrir mão, ela observar, primeiro, como está, assim, a sua rotina alimentar, para ver se tem uma deficiência de nutrientes, para ver se está faltando alguma coisa, ou então se a pessoa não está conseguindo suprir essa necessidade de produção de serotonina suficiente para ela. E talvez a segunda coisa seria ela identificar se está ocorrendo em alguma outra área da sua vida, algum problema que ela emocionalmente não está conseguindo resolver, alguma questão que está levando ali a um excesso de ansiedade também, e consequentemente ela está buscando um alívio, um conforto, né, nesse alimento específico, né, no doce, porque ele vai trazer um prazer imediato. E a partir disso, fazer uma investigação e procurar, a partir também de auxílio com um profissional, identificar o que ela pode fazer com relação a isso. Porque às vezes a pessoa por si sozinha, ela não consegue pensar, tá, o que eu vou fazer? Ela talvez até consegue, eu como doce todos os dias, doce é muito bom. E doce acalma, o doce traz alívio, o doce... Ah, gente, minha mãe faz doce pra mim todo dia, como que eu não vou comer? Então tem aí uma relação afetiva. E às vezes por si só, ela não vai conseguir identificar ou não vai conseguir saber o que fazer. E a outra questão importante que a gente deve ressaltar é se isso tem trazido na sua vida algum tipo de prejuízo. Porque às vezes a pessoa está comendo doce e está tudo bem, então não precisa mexer. Mas às vezes você está comendo uma quantidade de doce que está trazendo um excesso e, consequentemente, trazendo algum tipo de prejuízo para a sua vida. E esses prejuízos, eles podem ser inúmeros, assim como também a causa pode ser multifatorial, o prejuízo também pode ser sem um número específico. Então, às vezes a pessoa pode ter um prejuízo com relação a ganho de peso, pode ter um prejuízo com relação a conflito emocional, pode ter um prejuízo com relação à falta de nutrição, porque às vezes a gente fala assim, todo mundo que come doce é porque é sempre os gordinhos. Não, gente, não tem esse público específico. Eu tenho muitos pacientes que são magrinhos e comem muito, 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 muito mesmo. E quando você vai observar, eles comem em excesso o açúcar em específico, os carboidratos em específico, mas eles têm ali uma falha no seu cardápio alimentar de não ter outros nutrientes que Raíssa citou aí, que são
que são importantíssimos para manter a nossa qualidade na saúde física e, consequentemente, também na saúde emocional, porque lembre-se que aquilo que eu escolho para nutrir meu corpo é também a forma que eu escolho para nutrir minhas emoções. Então, a deficiência de nutrientes pode também ocasionar estados de tristeza intensos, estados de ansiedade também mais alto. A falta de nutrientes também pode elevar o seu cortisol, pode trazer mais estresse para você. Tá? Às vezes também, quando a pessoa não tem aí uma ingestão de água suficiente, também ela está dificultando esse processo. Então, não é só uma questão para ser observada. A gente entende que é um todo, né, Rai? É um todo, é um conjunto da obra, né? Porque, assim, é algo. A gente fala que é conjunto da obra também, porque é algo rotineiro. E é algo rotineiro que só você sabe ter a percepção disso, do que está acontecendo na sua vida. Entendeu? Só você sabe qual o contexto que você está. E sobre essa questão que tu falou dos prejuízos, eu vejo que o prejuízo maior é a questão do excesso de peso. É a questão da estética, né? Do como você se sente com o seu corpo. E tem a questão da gordura, né? Que você falou da gordura abdominal. É exatamente isso. O excesso de açúcar, assim, por exemplo, o seu corpo, ele depende de energia X. Ah, eu quero, sei lá, eu preciso de 10 moléculas de carboidrato agora para me dar, fornecer energia para agora. Aí eu vou lá e como muito, eu como tipo uns 40 moléculas de carboidrato. Eu vou usar as 10 moléculas de carboidrato para energia agora e as outras 30 eu vou armazenar. E eu vou armazenar como? Com forma de gordura, tá? Eu não tô falando isso pra ninguém desesperar, não. Ai, meu Deus, tô comendo muito chocolate, tô comendo muita coisa. Não é isso. É justamente para começar a ter mais consciência em relação a isso. E também não tô falando isso para você parar de comer qualquer tipo de carboidrato. Também não é isso, tá? É para você entender que um processo ele pode levar a outro processo. Como um momento de prazer, digamos assim, que a gente está relacionando o doce, como ele pode levar também um momento de meio que tristeza e decepção com você mesmo. Porque eu vejo isso, às vezes, as pessoas, elas falam com grande pesar. É igual aquela questão da culpa, né? Ai, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Então, tipo, é meio que uma decepção com você mesmo. Então, não gerem isso em vocês, nesse questão de comer o doce como algo que vai prejudicar depois. Leve o doce como algo de permissão em algum momento, do tipo, eu me permito comer um doce, sei lá, quando eu sair com minha família e a gente for para um restaurante, tem uma sobremesa bem bacana, gostosa, eu olhei, eu vou lá e me permito comer. No momento da Páscoa mesmo, acho que quase o Brasil inteiro, o mundo inteiro, ovo de chocolate. Então, assim, a gente se permitiu comer, curtir aquele momento, porque o ovo de chocolate ele tem uma relação afetiva também. Nossa, é um ovo, é todo bonitinho e tal. Significado diferente, né? É diferente, não é só o chocolate. O formato dele tem um significado. Né? O momento tem um significado. Então, assim, se permitam a comer o doce em momentos que você, sei lá, seja um momento que você já esteja feliz. Você não precisa do doce para estar feliz, saca? É bem diferente disso. E a questão do TPM, gente, ó, eu sou dessas pessoas da TPM, tá? Mas eu não exagero, entende? Eu fico com vontade de comer o doce, eu me permito, é um momento que eu me permito comer doce, mas só isso aqui já tá me deixando feliz. Tipo assim, já me dá uma sensação de leveza, de bem, um bem-estar. Mas eu não associo essa questão a só o doce. Tipo, quando eu tô de TPM, eu me permito colocar momentos felizes pra mim. Tipo, às vezes eu me isolo, pra mim é bom a solidão nesse momento. Ouvir uma música é bom pra nesse momento, que foi um papo que a gente sempre tá falando aqui é colocar outras coisas pra gente ter momentos de prazer. Então, além do chocolate, aquele chocolatezinho, aquele que fica ali nos caixas, aquele mesmo. Aí eu vou lá e pego, eu esqueci o nome agora. Tem um específico de que tem caramelo que eu gosto. Eu pego só aquele mesmo. E não é todo PM que eu pego, entendeu? É só quando na TPM eu tenho vontade. Na TPM eu deixo comer doce, mas não como. Deixo passar e tento fazer outras coisas. Então, eu associo o chocolate com um momento de prazer. E aí é isso, com outro momento de prazer. Então é isso, é como você vai lidar, como que você vai arrumar toda essa história, esse enredo, como é que você vai fazer, como que você vai organizar isso. Como o seu quebra-cabeça ele vai se movimentar em relação a isso, entendeu?
Aí o quebra-cabeça a gente fala das emoções, o quebra-cabeça a gente vai falar também da parte física, né? Como é que eu vou resolver se eu vi que eu tenho deficiência de tal coisa? Como é que eu vou resolver isso? Então, é procurar entender. E a alimentação saudável, ela tá atrelada muito a isso. A alimentação saudável. É porque vou jogar para a parte de nutrição, né? Então tá muito atrelada a isso porque é por conta dessa deficiência e também porque a mesclagem, a diferenciação dela, a diversidade dela, vai trazer também algumas fontes de prazer. Essa liberação de dopamina, serotonina, entendeu? É nesse sentido. Mas chocolate é porque, tipo, como a liberação de serotonina e dopamina dá um estágio de relaxamento, de fato, porque, assim, é como se fosse que o nosso útero ali está sendo comprimido, né? Tá tendo aqueles movimentos peristálticos, apertando, 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 apertando. E aí dá essa cólica. Como os hormônios, eles relaxam, fazem com que o nosso corpo relaxe, diminui a cólica. Mas é como se fosse uma vantagem também, tá? Não leve só isso como a única alternativa para isso. Por exemplo, uma coisa diminui a cólica, vocês vão me bater, mas diminui. Fazer uma caminhada, uma corrida, para aumentar a velocidade, tipo, os vasos sanguíneos eles ficarem mais quentes, a gente aquecer mais o nosso corpo também faz com que diminua a cólica. É um pouco mais doloroso? Não é, porque o exercício físico também libera serotonina, também libera dopamina. Então vai dar esse estágio de relaxamento, tá? Aí tu vai falar, tu acha que eu vou ficar com cólica, eu vou começar a pular? Tá bom, então vai tranquilo. Mas enquanto isso, se você sentir outras questões, quiser socar, quiser, sabe? Porque quando a gente tá com TPM, por exemplo, a gente fica muito estressado, né? Não é todo mundo, minha irmã não é assim, tá? Mas eu sou assim. Eu, às vezes fico estressada. Então, se você tiver alguma coisa pra arrumar, pra dar um soco e tal, não bate em ninguém, soltar, arrumar, também libera serotonina, gente, tá? Uma questão também que eu ia falar pra vocês, que é a desregulação hormonal. Pode acontecer. Tem exames que detectam essa oscilação da liberação de cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. E quando você libera muito cortisol, possivelmente você vai atrás para alguns alimentos que relaxam, tipo, tem alguns alimentos que liberam serotonina. Então você desconta isso. Quando a liberação de cortisol, por exemplo, se você sempre se estressa no trabalho, você sempre não tem dificuldade de dormir, isso vai aumentar a liberação de cortisol. Então, é uma coisa que a gente está até conversando. Foi a última vez, agora nesse sábado que a gente conversou, que eu até compartilhei com vocês, que o cortisol ele tem que estar em alta quando a gente acorda, não quando a gente vai dormir. E quando você tem esses momentos de estresse toda hora, muitas vezes, um paciente minha diz que gosta de comer chocolate à noite. Entendeu? É por conta disso. Porque às vezes está muito estressada, não consegue dormir, fica com insônia, acorda toda hora. Que às vezes ela se adaptou seu corpo a isso, a comer o chocolate, comer o doce, para relaxar. Então, afinal de contas, tudo é questão de adaptação, a questão do comportamento. E essa questão do excesso, o vício alimentar, que é o vício doce, não tem nada a ver com o alimento em si, nada a ver com a pessoa em si. É o comportamento que você se coloca a fazer, certo? É o comportamento que te leva a isso, é o feito, é a ação. Então, é esse comportamento que leva você a ter esse excesso, a ter esse vício do doce alimentar. Sendo que eu acho que eu já comentei que vício, quando a gente pensa em vício, a gente sempre pensa em droga, a gente pensa em algo que transforma nosso pensamento, nossa cabeça. E o chocolate é um vício menor que os outros menores, mas se comporta da mesma forma. Ele mexe com o nosso sistema, com nossos receptores neurais, ele mexe com, né, com tudo. Então pensem dessa forma também, não de forma terrorista. Logo, toda hora eu falo isso. Não de forma terrorista, não de forma de restrição, não de forma de pra deixar vocês malucos. Mas com um pouco de consciência, de ficar mais atento em relação a isso. Tá bom? Ô, Rai, quando a gente fala da sensação de prazer, é importante a gente pensar. Você falou aí sobre outras atividades que também geram prazer, atividade física, você falou sobre outras atividades que a gente pode escolher fazer ao invés de comer o chocolate, de comer o doce. Existe uma diferença muito importante
que a gente não pode deixar de ressaltar, que é o seguinte. O doce, ele traz um prazer rápido, porém é momentâneo e traz mais prejuízo, tá? A atividade física, ela também gera a liberação de serotonina, de dopamina, não é tão momentânea, dura por mais tempo, e ao invés de você ter prejuízo, você vai ter mais ganho para sua saúde. Então, vocês precisam colocar isso na balança, tá? O que que eu ganho, o que que eu perco quando eu faço dentro da escolha que eu estou fazendo. Se eu escolhi comer o chocolate, ou se eu escolhi fazer a caminhada quando eu estou na TPM, quais são os ganhos e as perdas que eu vou ter dentro dessa minha escolha? Quando você se conscientiza disso, quando você consegue colocar isso na balança, isso vai te ajudar também a fazer uma escolha melhor para você. A escolha sempre vai ser de vocês, sempre. A gente não está ditando regras, não está dizendo que só pode isso, só pode aquilo, não. O alimento também, nenhum alimento é proibido. Mas tem alimentos que podem te fazer se sentir melhor e outros podem te trazer um pouco mais de prejuízo, mesmo te fazendo que você se sinta melhor a curto prazo. E é por isso que as pessoas se viciam, porque o prazer ele é momentâneo, ele dura pouco tempo. Então, o vício, ele vem justamente por isso, por esse prazer momentâneo. Então, muita gente também pode se viciar na atividade física. Mas por que ela não se vicia na atividade física de uma forma mais rápida do que no doce? Porque quando a gente começa a fazer atividade física, a primeira sensação que a gente sente é fadiga. O prazer vem depois. Então, quando você começa uma caminhada, uma corrida, a primeira coisa que você se depara são com os obstáculos, que é aquela fadiga, aquele cansaço. A sensação de bem-estar, ela vai vir depois. A comida, ela já é diferente, né? O prazer é imediato. Então, quando você começa a comer, logo está feliz. Estou comendo. Então, não teve obstáculo, não teve nenhum tipo de dificuldade que pudesse fazer você pensar 2 vezes antes de fazer. Então, quando a gente fala da atividade física, as pessoas tendem a pensar mais antes de fazer, acabam não fazendo, porque elas pensam só na parte que é considerada por elas desconfortável, né? De você vestir uma roupa, levantar e precisa se planejar. Porém, vocês precisam pensar no que vem depois. O que vem depois quando eu como chocolate? Quando eu como um bolo inteiro? Quando eu como em excesso? Quando eu tenho episódios de comer compulsivo? O que vem depois? A gente falou do que vem antes, a gente falou aí de pensamentos, falamos de emoções, a gente falou do ato em si, mas pensem também o que vem depois. O que vem depois para você é bom? Não é bom? O que vem depois para você, você acha que pode lidar melhor com isso depois? Né? O que vocês pretendem fazer depois que o peso aumentar? O que vocês pretendem fazer depois que tiver aí com uma glicemia muito elevada, estiver aí caminhando para uma diabetes? Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Isso não é fazer terrorismo, tá, gente? Isso é ser realista. Sejamos verdadeiros, sejamos honestos com nós mesmos. Aquilo que pode vir depois, às vezes é mais difícil de lidar com aquilo que eu posso fazer agora para ser diferente o meu futuro. Então, a minha forma, o meu corpo, ele é reflexo daquilo que eu como, sim. É reflexo daquilo que eu como e daquilo que eu escolho fazer. Então, quando a gente pensa na atividade física, quando a gente pensa em ouvir uma música, quando a gente pensa em comer melhor, quando a gente pensa em tantas outras opções do que eu posso escolher para fazer ao invés de comer diretamente, porque quando você vai comer diretamente, você não tem ainda a ideia de se aquilo é um desejo ou necessidade. Às vezes as pessoas não conseguem nem separar o que é desejo, o que é fome, o que é vontade incontrolável por alguma comida específica. E por não saber separar, tem essa dificuldade. Mas quando a gente opta por fazer melhores escolhas, você também, consequentemente, vai ter um resultado melhor. E uma das coisas que eu até anotei aqui para falar para vocês é sobre, para quem come de uma forma muito frequente. Não é exatamente para quem come só na TPM, ou para quem come de vez em quando. Não é para essas pessoas que já têm aí um hábito alimentar tranquilo e tá tudo certo, tá? E tudo bem equilibrado, não. Mas eu quero falar para quem come todo dia, para quem come, para quem tem essa rotina fixa do sempre depois do almoço, sempre depois do jantar, sempre depois do trabalho, né? Existe aí alguns gatilhos, alguns estímulos que vocês já reconhecem que levam a essa repetição, né, do fazer. Ou então sempre que eu brigo com alguém, eu como muito doce. Sempre que eu estou muito ansioso ou muito ansiosa, eu como muito doce. Se você se vê nessa situação, a primeira sugestão que eu quero dizer para vocês é: não pare de uma vez. Reduza aos poucos.
Reconheça primeiro, entenda primeiro se isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, o que você pode fazer com relação às coisas que foram estímulo para que você chegasse até aí, e depois que você observou isso, e você decidir parar com isso, não pare de uma vez. Reduz aos poucos. Por que reduz aos poucos, Vani? Por que não parar de uma vez? Porque quando a gente para de uma vez, quando a gente faz esse desmame brusco, o que pode acontecer? Você pode conseguir, tá? Não é que você não duvido que você consiga. Você pode conseguir, porém isso vai durar poucos dias. E o que vai acontecer depois é o que a gente chama de efeito rebote. É que a abstinência vai levar um possível episódio de compulsão. E você vai comer muito mais do que você estava comendo antes, e vai ser muito mais difícil você encontrar o controle dessa ação compulsiva. E Raíssa até falou sobre a questão da restrição anteriormente, né? Então, quando a gente pensa em deixar de fazer uma coisa que pra gente é um vício, não se tira um vício de uma vez. Você precisa trabalhar com redução de danos. E a redução de danos é justamente essa escala gradativa. De você, tá, se eu como 3 chocolates, eu vou comer 2,5. E aí você vai reduzindo aos pouquinhos. Então, daqui uma semana, eu vou reduzir esses 3 de 2,5 para 2. Aí eu fico mais uma semana, mais 2. Aí você fala, nossa, mas é muito lento. É melhor ser lento e ser duradouro do que ser rápido e não durar muito tempo. Então, sempre pense a longo prazo. Sempre pense que toda atitude que vocês decidirem fazer a partir de agora, é importante que elas sejam para a sua saúde a longo prazo. Não pense o que vocês vão fazer. Às vezes a gente se concentra muito no agora, né? Mas nesse momento é importante a gente pensar a longo prazo. Se eu quero viver muito tempo, eu preciso cuidar da minha saúde de uma forma que eu consiga ter ela estável por um longo período. E pensando em saúde, a gente precisa pensar se minha saúde está estável, se ela está boa, se ela está ruim, pensando desse jeito. Mas quando eu penso nessas escolhas de redução aos poucos, eu vou pensar também no que eu ganho a longo prazo. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é isso, reduza aos poucos. E quando você vai reduzindo aos poucos, uma outra sugestão também é fazer uma substituição. Porque se a gente for pensar o que o doce é doce, mas se a gente for pensar qual seria a substituição saudável, né, Rai, para esse doce? A gente pode dizer da fruta, a gente pode dizer, Rai mesmo começou falando que na receita que ela fez, ela foi uma receita saudável, né? Ela não ia chamar de receita fitness, não ia chamar de receita light, mas sim de uma receita saudável. E aí ela colocou que esse doce, inclusive, está na fruta que ela usou para fazer, não é isso, Rai? Ou tem mais alguma outra substância doce? Tá na fruta. Ah, tem o mel também. Eu falo também que é Sim, saudável, porque eu não usei nenhum produto industrializado. Eu só usei ótimo. produto natural. Tipo, É uma que substituição menos, assertiva e que traz um resultado melhor, não é isso? menos processado possível. Uma coisa interessante, e eu falo que é saudável, por quê? Porque os produtos industrializados, você não sei se vocês já observaram, tem uma quantidade muito grande de açúcar, de sal, de gordura. E a gordura e o açúcar, por exemplo, eles estimulam essa produção de serotonina e tal. E aí, é, quando eu faço um doce que ele não tenha esses produtos industrializados, o maior teor desses ingredientes, né? Ele acaba sendo mais leve. Ele vai ter um teor de açúcar, ele é um doce, né? Mas ele vai ter outros alimentos que também vão te trazer prazer, certo? Também vai te dar uma sensação boa. Por exemplo, ó, agora que eu lembrei de uma coisa, que é a questão da nutrição mesmo que vem, que pode ser uma questão do doce. É a microbiota intestinal, gente. O intestino também pode estar relacionado a isso. Quando o seu intestino está desregularizado, a tendência às vezes é você querer o doce também. É por conta desse excesso de doce, entende? Porque também, a gente falou no começo, serotonina é produzida no intestino. Então, se a microbiota está desregularizada, alguma coisa vai ter ali, entendeu? Então, assim, as escolhas, quando a Erimane falou da questão do açúcar, de você reduzir de ser de vez, é importantíssimo isso. E outra coisa, se você vê alguma pessoa tirando de vez, porque fulano conseguiu tirar de vez. Eu tenho um paciente mesmo que tirou o café, o açúcar do café, que preferiu isso, optou por isso, tirar de vez.
Mas cada caso é um caso. Tem gente que, e eu digo pra você, na maioria das vezes é homem que faz isso. Tipo, já quer logo se desafiar. E quando o homem é mais determinado, desculpa, gente, mas a gente tem que ter uma cápsula deles em relação a isso. Como o homem é mais determinado, ele acaba sendo mais certeiro no que ele quer. Então ele vai, faz e acontece. Muitas vezes acontece e segue adiante. Muitas vezes pode ser que não siga, e muitas vezes pode ser que siga, certo? Não é uma via de regra. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, diante dessas estratégias que são maravilhosas, vocês têm que avaliar que cada caso é um caso. Não é porque fulano consegue que você vai conseguir, tá? A melhor é reduzir. Mas pode ser que alguém consiga tirar um pouquinho de vez, tá? Eu, particularmente, para eu tirar o açúcar no café para mim, foi aos poucos. Para funcionar, foi aos poucos. Hoje é tranquilo para mim, porque eu passei por todo o processo de adaptação, de novo hábito. Então, meu paladar, ele só gosta mais de um coisa menos doce. O chocolate, por exemplo, eu amo meu amargo. Amo. 70% não me atinge, não acho amargo, acho gostoso. E uma estratégia interessante de nutrição é se permitam saborear outros sabores, a não ser o doce. Para você quebrar esse vício do doce, também tem isso. Coloque um amargo, como um azedo, experimente, coloque em choque. Teve um até desafio que eu fiz, uma missão que eu coloquei para o povo da Missão Saúde de Casa, que foi essa. Vamos tomar um suco de limão, gente, vamos tomar um suco de maracujá, sem Sem açúcar. açúcar, Aí, Rai? sem açúcar. Dá um choque aí pro seu corpo, dá um choque pro seu corpo, porque aí você vai adaptando. Num primeiro momento, tu acha que eu tomava antes o suco de limão sem açúcar de boa? Não, hoje eu tomo. Agora, antigamente, eu ficava... Por quê? O nosso corpo está adaptado ao doce. Então, você colocar isso fica parecendo um corpo estranho. Se você colocar um suco de limão. Aí, quando você começa a beber e colocar o seu corpo para teste e para o hábito, ele começa a reconhecer como algo bom também. Tanto faz, tranquilo. Para mim é normal também beber. Ô, O Rai, limão. e a gente precisa lembrar também que, assim, a nossa capacidade de adaptação, nós somos a espécie com maior capacidade de adaptação do mundo. Quando nós nascemos, a gente tomava o quê? Leite materno. Se você for provar o leite materno hoje, ele não é doce, ele não é salgado, ele é horrível. O gosto é horrível. Mas o que aconteceu então com a gente? Ninguém nasceu comendo açúcar, comendo nem comida saudável, nem comida. Que é comida saudável, sim, porque o leite materno é o mais nutritivo de todos os alimentos. É o primeiro, né? O segundo, até onde eu sei, é o ovo. É o ovo? É O o segundo mais nutritivo? Primeiro é o leite materno. Então, se a gente for pensar assim, ó, nós não nascemos comendo essas coisas que a gente considera sendo muito gostosas, que a gente considera sendo guloseima. Nós aprendemos a comer. Então, assim como nós tivemos a capacidade de aprender a comer esses alimentos, o doce, né, incluindo aí o mais famosinho do chocolate, a gente também pode aprender a comer outros alimentos que também podem ser tão saborosos quanto, mas a maior diferença é que eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Saúde. Saúde boa, é mais saudável. Então, assim, é esse benefício, gente. Se você for colocar na balança, não tem como você não usufruir. Agora, assim, mesmo tem alguns estudos que eles indicam que a gente, ó, pra tu ver, mesmo que a gente aprende de fato, a gente não é tipo, eu como abacaxi quando eu criança, eu lembro é mesmo. Abacaxi, eu lembro disso, criança que acontece, gente. Mas o nosso paladar, ele, quando a gente nasce, ele tem mais tendência a gostar do doce, mesmo sem saber sobre o doce. A gente tem mais tendência a gostar, a preferência. Mas isso não é via de regra, porque assim, existem bebês que são bem tranquilos na alimentação. Você dá um salgado, alguma coisa assim, tipo uma cenoura, uma abóbora, tem uma aceitação boa. Tem bebês que não. Mas isso também influencia o próprio leite materno, do que a mãe está comendo, né? Porque o sabor, ele tem uma memória. No caso do bebê, ele vai ter uma memória do leite materno. Então ele vai dizer assim, tá meio parecido, mas ele não sabe o que é. Mas ele lembra que ele tomou leite materno. A gente não sente gosto de nada, a gente acha um gosto ruim. Mas o bebê, ele tem o gosto se misturado lá, então tem uma memória ali de que algo aconteceu.
Então tem uma influência muito grande para tu ver. É uma história muito louca, gente. É muita coisa que acontece em contexto enorme. Desde quando a gente nasce até agora. Desde quando a gente tem os costumes junto à nossa família, até depois que a gente sai de casa. Até que a gente, ó, faça essa reflexão. Veja, faça um histórico. Eu vou fazer isso. Faz um histórico. Eu acho que tu faz isso também, né? Faz um histórico. Vai quando você estava pequenininho, minúsculo, ou minúscula, vê o que você comia e vai crescendo na adolescência, na faculdade, vai até sua fase adulta. Olha o tanto de coisa que já mudou. Teve gente que já pequenininha que falava que antes, quando era pequena, comia perfeitamente, comia muita fruta, verdura, quase não ia, não tinha produto industrializado em casa. Depois do nada, ela começou a comer miojo. Ela falou, nossa, que salto enorme. Tipo, eu tava bem e eu peguei, pausei tudo isso que tava bom e voltei. Lógico que as circunstâncias da vida, né? E também pelas influências. Então, ó, tem isso também, ó, influência, É porque tudo tem, isso oh, pode. Rai, é porque sabe o que acontece? Sim, são os estímulos ambientais. Assim, a gente, na psicologia, a gente trabalha muito com os estímulos que nos levam a comer. E tem os estímulos ambientais, tem estímulo físico, tem estímulo que é também emocional, tem vários estímulos que vão favorecer para que a pessoa ela melhore a alimentação dela ou ela piore a alimentação dela. Pode acontecer os dois casos. Eu falei aqui do leite materno como exemplo, mas assim, claro que existe aí um fator histórico, que o leite materno, ele vai ter um sabor também condizente com a alimentação da mãe. A mãe, consequentemente, tem lá a sua história, consequentemente, na família dela tem outra história. Enfim, se a gente for puxar essa linha, a gente vai ter que virar a live para poder pegar a parte histórica toda. Mas, assim, são vários estímulos que podem favorecer, que podem contribuir para a nossa escolha alimentar. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, você pode ter uma alimentação muito boa na sua casa e aí, de repente, você é transferida lá na sua empresa para trabalhar no local onde você não consegue fazer suas refeições, você ainda está se adaptando e ali você encontra pessoas que te oferecem alimentos prontos e aí esses alimentos, eles são ali, às vezes, um pouco mais gordurosos, um pouco mais doces e você vai comendo, porque você vai naquela ideia, naquele pensamento, é o que tem para hoje, é o que tem para comer aqui, é o que tem para comer agora. E aí as pessoas ficam naquela, ai, toma, é só um pouquinho, é só hoje, toma, tá tão gostoso, tá tão bom. E aí você vai recebendo esses estímulos e você vai cedendo. Na medida que você vai cedendo, você vai criando dentro de você novos hábitos, que podem não ser tão saudáveis quanto os que você tinha antes, mas que são hábitos. E os hábitos, eles são fortalecidos a partir da nossa repetição. Então, todo hábito, ele precisa de um processo de repetição para ele ser desenvolvido. Mesmo hábito ruim ou hábito bom. Vai cortar. Vai cortar? Tá bom. Imaginei. Eu acho que a gente já falou tudo. Tudo. Acho que tá bom. Então, beijo, até a semana que vem, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Rai. Obrigada.